Salve, salve, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de continuação do método quântico. Hoje terminaremos o capítulo de O que é realidade. Vamos dar sequência, né, onde nós paramos, para finalizar esse capítulo e dar sequência. Beleza? Então vamos lá. Nós paramos, né, no vídeo passado falando a respeito de Einstein, onde foi encontrado o livro de Helena Blavatsky em uma das suas gavetas. Então isso para a gente olhar, né, como é que a linha de pensamento de Einstein, né, que não é à toa que Einstein é Einstein, né. Então vamos lá, meu povo. Einstein acrescenta: existem outras afirmações significativas dela que acho muito interessantes. Então, a mente mais importante do mundo científico estava intrigado e assustado quanto às afirmações que uma mulher, carente de todo tipo de estudos universitários, havia escrito em um texto publicado mais de 100 anos antes. Qual foi então o mérito de Einstein? Basicamente de entender tal conhecimento e traduzi-lo em forma de matemática, em fórmulas matemáticas, ciências exatas, aplicáveis pela ciência física, o que a filosofia metafísica já conhecia. Blavatsky escreveu: nada neste mundo é o que parece ser, isto é, porque nada tem uma natureza absoluta. Todas as coisas neste mundo têm identidade somente se forem relacionadas a outras coisas. Olha que interessante essa afirmação. Todas as coisas no mundo têm uma identidade somente se forem relacionadas às outras coisas. Aqui entra, né, a questão assim, que é um dos dilemas da vida, né? Por que existe a dualidade, né? Então, eu vou fazer uma pergunta assim: será que a gente saberia o que é bom se não existisse o ruim? Como é que a gente ia saber? Como é que a gente ia saber que uma coisa é alegria se a gente não pode comparar ela com a tristeza? Não é? Então a natureza é perfeita. Como que a gente ia saber que noite é noite e dia é dia se só existisse dia? Não teria um grau comparativo. Então essa é a manifestação da perfeição dessa natureza, né? Interessante. Acrescenta Blavatsky que a ilusão é um elemento que entra em todas as coisas finitas, já que tudo que existe tem somente uma relatividade e não uma verdade absoluta. Já que a aparência que o número escondido aparenta, depende do poder de cognição do observador em serviço. Sentença que a física quântica, 1 século e meio depois, demonstrou, em seu célebre experimento das duas fendas. Em todo caso, como sempre, o ocultismo chegou muito antes, o mundo irreal. Em suma, e sempre de acordo com a teoria de Einstein comprovada experimentalmente, vivemos um mundo que racionalmente é pura ilusão. Que o que vemos como mesa, na verdade, é um centro de força que projeta tal ilusão. Por esta razão, se mudar com a mente o centro de força de qualquer coisa, modificamos a projeção disto neste plano material. Como falar com as plantas para que cresçam melhor, ou encantar um sorteio da loteria. Enfeitiçar é modificar este centro de força, esta forma de essência que sem demonstração governa claramente nossa percepção da realidade. A obra de Blavatsky influenciou, além de Einstein, centenas de cientistas, escritores, psicólogos, músicos. As bases do ocultismo moderno têm sido entregues através da canalização. Logo,
plasmada sob tinta. Meu povo. Então, agora entramos em mecânica quântica. E já finalizaremos o capítulo com esse trecho a respeito de mecânica quântica. Todo esse estudo, todo esse resumo é sobre o aspecto físico da realidade. Mas como dizia Niels Bohr, outro gênio antimaterialista, um dos pais da mecânica quântica e prêmio Nobel da Física de 1922, se pensava que a física descreve o universo, agora sabemos que a física somente descreve o que podemos dizer sobre o universo. O que significa dizer que uma coisa é a realidade, que já explicamos ser uma ilusão, e outra, muito diferente, é a nossa forma de interpretá-la. Pelo que devemos admitir que tudo o que pensamos saber sobre algo ou sobre tudo é simplesmente a interpretação racional que podemos fazer sobre tal elemento. Nossa pequena perspectiva sobre o cérebro emocional humano e nada mais. De verdades sagradas, nada. A mecânica quântica do universo em que vivemos é indecifrável ainda, e quem diga ou venda o contrário, mente. E quem diga ou venda o contrário, mente. Niels Bohr também disse que aquele que não tenha dúvidas quanto lhe expliquem sobre a mecânica quântica é que nada entendeu da mecânica quântica. O que não significa que, para os magos e feiticeiros e feiticeiras da pós-modernidade, não possamos perceber determinados efeitos que nos permitam orientar até um possível governo do caos, através de nossas mentes em estados de consciência superiores, do mesmo modo que os cientistas tentam realizar com seu cérebro em estado beta de consciência. Aqui o que ele chama de estado beta, pensamento beta, é um pensamento, né, mais, digamos assim, inferior, né, ao pensamento alfa, tá bom? Mais arcaico, digamos assim, da ciência, né? A ciência sempre observou a matéria para entender e os magos sempre tentaram manipulá-la trabalhando seus subquartes mais fundamentais, sobre o seu espírito ou centro de força. Poderíamos dizer, aquele que responde com absoluta obediência às vontades do mago experiente. O método quântico diz que não somente a matéria pode ser manipulada trabalhando psiquicamente, seu centro de força, como também se pode manipular o centro de força de um evento, de um sentimento, de qualquer coisa que sejamos capazes de perceber. Meu povo, se a gente está feliz, responsabilidade nossa. Se a gente está triste, responsabilidade nossa. Se a gente está ansioso, responsabilidade nossa. Então, por que a gente às vezes se deixa dominar por outras forças, né, que nos fazem mal e ficamos sofrendo? É porque a gente às vezes não se empodera, né? Estou falando de empoderamento no sentido não banalizado como está hoje em dia, né? Mas no sentido de se sentir autor, né? De se sentir autor da própria realidade. Autor. É como diz um dos... eu trouxe aqui um poema de Shakespeare, que uma das partes ele fala assim: ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E é exatamente isso, a gente tem que se empoderar, tomar o leme, as rédeas da nossa vida, do nosso ser, né, do nosso barco. Para a gente se governar com o nosso poder do nosso pensamento. Para a gente ser autor da nossa história. Beleza, meu pessoal? Então, por hoje é isso. No próximo vídeo entraremos no capítulo 5, que diz níveis de consciência. Tá bem? Então, desejo que todos fiquem bem, com paz, saúde, harmonia e amor no coração. Um abraço.